Em 29 de fevereiro de 2016, a estação de metrô Oktyabrskoye Pole, em Moscou, estava agitada. Uma mulher toda de preto saiu de um táxi, colocou no chão um tapete de oração e uma sacola de conteúdo desconhecido. Os olhares surpresos dos transeuntes atingiam sua figura robusta como uma armadura à prova de balas. Ela se ajoelhou e começou a rezar. A mulher estranha imediatamente chamou a atenção dos policiais. Eles se aproximaram dela e, interrompendo o fluxo de suas orações, pediram que apresentasse seus documentos. A mulher ficou em silêncio, depois puxou um pacote para perto de si e tirou dele uma cabeça humana. Era a cabeça de uma menina pequena, cabelos curtos, decepada. Fui eu quem tirou a vida dela, gritou a mulher. E agora vou me explodir. Logo a saída da estação Oktyabrskoye Pole foi bloqueada, e os visitantes das lojas e centros comerciais próximos foram imediatamente evacuados. No meio da agitação habitual, que nos dias de semana sempre acompanhava os lugares de grande concentração de pessoas, ouviam-se gritos altos. O barulho dos trens parou por um tempo, e por isso a voz da fiel preencheu o ar frio do inverno. Ela se chamava de terrorista e repetia incansavelmente que odiava a democracia, dizendo várias vezes Allahu Akbar. Ninguém sabia o que esperar de uma pessoa com uma cabeça e uma criança nos braços. Além desse objeto, talvez o mais assustador, ela também tinha explosivos consigo, que poderiam causar muitas vítimas caso fossem detonados. Felizmente, em 40 minutos conseguiram deter a mulher. Ela era Gulchikra Babakulova, de 39 anos, natural do Uzbequistão, mãe de 3 filhos e anteriormente babá com ótimas recomendações. A menina chamada Anastasia, sobre quem ela cometeu o crime, nasceu em 18 de agosto de 2011 na família de Vladimir e Ekaterina Meshcheryakova. A menina poderia. Um erro médico tirou da menina uma vida tranquila. Graças aos anjos de branco, ela passou 14 horas sem respirar no útero da mãe. Por isso, ao contrário dos bebês que normalmente nascem chorando alto, isso não ocorreu com Nastya. Durante sua curta vida, a menina sofreu de epilepsia, atraso no desenvolvimento psicomotor e não conseguia se locomover sozinha. Apesar das dificuldades, a família voltou e os Meshcheryakov viviam em harmonia. A maior parte do dinheiro que ganhavam era gasta com a saúde da menina. Primeiro, ela fez tratamento na China, depois os pais planejavam levá-la para a Alemanha. Quando Anastasia fez 1 ano, Vladimir e Katarina buscaram uma babá para ela. Eles analisaram várias candidatas e no final escolheram Gulchikra Babakulova. Essa cidadã do Uzbequistão mudou-se para Moscou e rapidamente trocou de emprego diversas vezes. A esposa deve seguir. Uma pergunta, ela trabalhou em Moscou? Quando? Agora? Ultimamente? Sim, essa é a babá, essa é a filha. A babá trabalhava lá? Sim, por 1 ano e meio. Quantos anos a criança tinha? 4. 1 ano e meio? Trabalhei em um depósito de vegetais, selecionando cebolas, depois fui vendedora no mercado e babá na casa de uma família em Moscou. Kay. Ela chegou à família Meshcheryakov com uma boa reputação e, segundo conhecidos deles, gostava muito da Nastya, e elas se davam muito bem. Além disso, Babakulova causava a impressão de ser uma pessoa totalmente adequada, modesta e bondosa. Ela era considerada um membro da família e era chamada simplesmente de Gulia. Em 29 de fevereiro de 2016, algo deu errado. No apartamento do 5º andar de um prédio na rua Narodnogo Opolchenia, algo terrível começava cedo. Os pais de Nastya saíram para resolver assuntos e levaram o filho de 15 anos. A menina, como às vezes acontecia, ficou sozinha com Gulchekra. Primeiro, ela brincou em seu quarto e depois, sentindo-se cansada, adormeceu. Sua babá não tinha nenhum sono. Babakulova entrou no quarto infantil e ouviu a respiração tranquila da menina. Ela ficou parada e olhou para a criança por muito tempo. Depois, agarrou Nastya pelo pescoço e começou a apertar. A vítima enfraquecida não resistiu e morreu rapidamente. Após confirmar que Nastya não respirava, a babá foi à cozinha, pegou uma faca grande e retornou ao quarto. Ela separou a cabeça do corpo, colocou-a em uma sacola, incendiou o apartamento com óleo de lamparina e saiu. Ela pegou um táxi e, como destino, disse à estação de metrô Campo de Outubro. O motorista notou a sacola estranha que sua passageira carregava, mas nem imaginava o quão horrível era o que havia dentro dela. Enquanto Babakulova estava no carro, o fogo já havia tomado quase todo o apartamento dos Meshcheryakov. Ao sentir cheiro de queimado e ver fumaça nas janelas, os vizinhos chamaram os bombeiros.
Os bombeiros foram imediatamente atender ao chamado e, ao chegarem ao local, apagaram as chamas. O apartamento foi completamente destruído pelo fogo. Entre as cinzas foi encontrado o achado mais assustador, o corpo decapitado de Nastya. A cabeça estava em outro lugar e, mostrando-a cinicamente, a mulher de preto ameaçava iniciar uma revolução sangrenta. Após ser detida, Gulchikra Babakulova confessou que matou a menina para se vingar da Rússia pelas ações militares e pelo sangue derramado na Síria. Mas o que a criança tem a ver com isso? Vingou-se de quem? De quem derramou o sangue dele? De quem dele? Quem derramou? Mas quem derramou? Bombardeia com avião? Por que os muçulmanos? Por que vocês estão bombardeando? Ela acrescentou que agiu em nome de Alá e sacrificou Nastya exatamente por ordem dele. Essa mulher nasceu em Samarcanda, em uma família grande. Além dela, os pais criaram mais 5 filhas do primeiro marido de Babakulova, chamado Radimir. Foi dele que ela teve 3 filhos. Você tem seus próprios filhos, 3 filhos, viu? Eles foram mortos. Em 2002, depois que a mulher foi diagnosticada com esquizofrenia, o casamento deles acabou. Gulchikra foi registrada em um ambulatório psiconeurológico. Na aldeia natal, era vista como louca e não conseguia trabalho. Em Moscou, ninguém sabia disso. Quando Babakulova se mudou para Moscou em busca de uma vida melhor, ela conheceu Sukhrob Muminov, também vindo de Samarcanda. Eles se apaixonaram e se casaram. Durante mais de 2 anos, a família viveu em harmonia, até Gulchikra descobrir a traição de Sukhrob com outra mulher. Essa notícia desagradável naturalmente levou ao divórcio. Em março de 2014, apareceu na vida de Babakulova um homem de 48 anos natural do Tajiquistão, Mamur Jurakulov. Eles celebraram com ele um casamento segundo a Sharia e fizeram uma viagem à terra natal do homem. Depois disso, começaram a surgir estranhezas no comportamento de Gulchikra e do sem-teto S, que tem grave transtorno mental. Ela passou a ficar muito tempo na internet, trocando mensagens com alguém. A babá bondosa se isolou, ficou menos comunicativa e, antes rezando num quarto separado no apartamento dos Meshcheryakov, começou a rezar ainda mais fervorosamente. Os pais de Nastya sugeriram repetidamente que Babakulova mudasse de emprego, acreditando que seu comportamento estranho vinha do cansaço de cuidar de uma criança doente. No entanto, ela recusava terminantemente. Certa vez, a mulher declarou que queria ir para a Síria, onde poderia, apesar de sua antiga preferência por roupas seculares, usar burca e viver de acordo com as leis do Islã. Essas estranhezas levaram a um ato sinistro, tornando o último dia de fevereiro sombrio para os Meshcheryakov e possivelmente para Moscou e toda a Rússia. No interrogatório, Gulchikra Babakulova admitiu que faria o mesmo com todos os filhos. Por que eles não leem o Alcorão? E você? Você leu o Alcorão e Leio o Alcorão e rezo noite e dia, choro para Deus. Deus disse: levante-se, Yá, estou com você. Quem te matar? 1 segundo antes do fim do mundo. Durante 1 mês após sua prisão, a criminosa passou por uma avaliação psiquiátrica e foi tratada no hospital do centro de detenção Butyrka. Ela foi considerada inimputável e diagnosticada com esquizofrenia do tipo fur coat. A doença é perigosa porque cada surto, chamado de Shuba, ocorre de repente no paciente. Em 24 de outubro de 2016, aconteceu o julgamento de Diniani Dzihadi, como Gulchikra já havia sido apelidada. Na audiência, ela admitiu culpa total. Como ela sofria de um transtorno mental, a acusada foi enviada para tratamento compulsório. A morte brutal de Nastya chocou a sociedade. Solidários ajudaram financeiramente a família Meshcheryakova, usando o dinheiro para o funeral e restaurar o apartamento incendiado. Afinal, o prejuízo causado pelo incêndio iniciado por Babakulova foi de 5 milhões de rublos. Muçulmanos também ajudaram e ficaram indignados com o terrível ato da babá contra a família. Mas se o prejuízo material pode ser representado em valor monetário, o moral, nunca. É difícil imaginar o que os pais de Nastya Meshcheryakova sentiram, pois acreditavam em um futuro brilhante para sua filha e faziam de tudo para trazê-la de volta a uma vida normal e saudável. O irmão de Anastasia, de 15 anos, ficou em choque por muito tempo, e Ekaterina, mãe dela, desmaiou ao saber do ocorrido. O pai também não estava bem, tendo crises nervosas uma após a outra, depois que a menina foi enterrada na cidade de Livni, na região de Oriol.
Cada lugar que de alguma forma estava ligado a ela, a entrada do prédio onde morava, a estação de metrô onde se desenrolou aquela cena que ficou eternamente congelada nos olhos dos transeuntes, o palco, o túmulo, tudo se transformou em um memorial. As pessoas levavam brinquedos, doces, flores, acendiam velas em memória da alma inocente e perdida e compartilhavam abertamente suas opiniões sobre o que deveria ser feito com a mulher carrasca. A opção mais comum era fazer justiça com as próprias mãos. A família Meshcheriakov nunca conseguiu se recuperar após a tragédia. Vladimir Meshcheriakov começou a beber, tentando lidar com a dor. Ele e Ekaterina se separaram, mas depois voltaram a ficar juntos, embora por pouco tempo. Em 2018 ele teve meningite e morreu subitamente por sepse. Vladimir foi enterrado ao lado da filha em Livni. Ekaterina, que nos últimos dias de vida do marido o apoiou de todas as formas, após essa outra tragédia, não abandonou seu enteado, mas dedicou todas as suas forças à sua criação e educação. O jovem concluiu a escola com medalha de ouro e ingressou na Academia de Medicina para ser médico militar. Depois de algum tempo, Ekaterina, que mesmo com dificuldade suportava o peso de todas as desgraças que caíram sobre ela, encontrou um novo companheiro, Andrei. Eles tiveram um filho. Quanto à antagonista desta história, Gulchikra Babakulova, ela ainda permanece internada em um hospital psiquiátrico em Kazan. Os médicos dizem que seu estado pode ser considerado estável. Talvez em breve ela volte para sua terra natal, Samarcanda. A ex-babá está com muita vontade de ver sua família e, segundo seus parentes, ela terá motivos para passar o tempo em casa, como cuidar da horta e das tarefas domésticas.